Olá, muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Essa é mais uma edição do podcast Solada. Eu sou André Paz e estou na companhia do Thiago Zuma, agora voltando a estar separados pela distância. E aí, galera, beleza? Aqui Thiago Zuma falando ainda dos escombros do Templo do Metal Sujo, mas dessa vez lá de fora da casa, então vocês ouvirem ocasionalmente um helicóptero ou um ônibus fazendo um trem fazendo barulho, peço desculpas em antecipação. Como é que é? Ficar adulto não é você ir aos shows que você quer. Ficar adulto é se preocupar com a reforma da casa, boletos, air fryer e itens desse naipe. E começaremos a falar de Airfire. Mas eu acho que essa é uma edição que ficou. Que eu estava brincando em vários momentos, sempre foi uma edição que ficou legal, porque depois a gente está aí numa edição ao vivo, pensando assim, a gente voltou para o nosso expediente tradicional. E esse fim de semana aconteceu uma coisa que não era mais tão comum, que foi o título do São Paulo, o título do Mega São Paulo, supercampeão brasileiro, com vários títulos. E fazia um bom tempo que o São Paulo não ganhava nada, e o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Nesse embalo, eu e o Thiago nós ficamos conversando, pô, não. Então, o que que a gente pode. A gente falou assim, não, acho que é o momento ideal para a gente falar de comeback records, para a gente lembrar de discos de bandas que foram grandes, tiveram seu momento, mas que por alguma dificuldade, por alguma coisa, não estavam numa fase legal e acabaram voltando com um disco que mostrava, não, a banda é boa, olha para cá e reposiciona. E aí, Thiago, tá pronto para falar do Brave New World do Iron? É o disco por essência que quando você fica procurando informações sobre comeback albums, é o primeiro que aparece. E é um disco que eu discordo com grande força, porque o Bruce Dickinson vinha numa carreira solo maravilhosa, e eu acho que é muito inferior a Brave New World, a carreira solo da Iron Maiden. E eu não acho que o disco. Ok, eu não acho que o primeiro disco com o Blaze seja muito ruim. Eu prefiro o X Factor ao Brave New World em qualquer momento do dia, se eu tiver que ouvir. Mas minha opinião é que o Brave New World é uma espécie de Virtual Eleven melhorado. Assim, corta um pouquinho só dos excessos do Virtual Eleven e tem um pouquinho mais de inspiração, mas está longe de ser um disco seminal para Iron Maiden. Agora entendo também que a molecada que não tinha visto, tipo eu, nunca tinha visto Iron Maiden com esse Dickinson, fica naquela frenesi porque é a reunião, cara, Clayton Smith, principalmente. Mas nós dois somos crianças dos anos 90 e nós vimos o Bruce Dickinson solo na turnê do Extent of Earth, eu vi também na turnê do Chemical Edge, e foram shows muito melhores que o Iron Maiden em 2001 do Rock in Rio, que todo mundo baba ovo. E aí eu vou rebater isso daqui perguntando para o Paz se ele vai de Perfect Strangers para falar de outro disco de comeback reunião. Essa piada fora de gravação que a gente tá falando assim que toda banda de prog metal nos anos 2000 gravou Perfect Strangers. Se você lembrar, é Sigma 5, é Hangar, você assim, parece que tipo assim O era quase um próprio Dream Theater fez uma versão de Perfect Strangers, né, ao vivo, e depois o Bruce fazia participações especiais cantando. Né? é quase um vestibular para banda de prog rock. Tem um cover de Perfect Strangers? Tem, então é banda de prog rock assim. Dá para quase fazer o Mas acho que o Perfect Strangers é o disco de comeback por definição, porque foi a primeira, talvez, grande reunião que o rock pesado teve, quando o Deep Purple, que é uma da Santíssima Trindade, se reuniu com o Mark II para fazer o Perfect Strangers. Mas não é nenhum dos nossos dois escolhidos. Dos nossos não. escolhidos. A gente estava brincando, tipo, um dilema, você deixei algumas coisas de fora, fiquei pensando. E o meu primeiro disco tem algumas razões bem peculiares para ser o primeiro disco. O primeiro disco, assim, ele não vai sair do clichê, eu já sei disso, e depois o próprio Thiago vai pescar. Para mim é o Angel of Retribution, a volta do Rob Halford ao Judas Priest, 2005. Mesmo sabendo que não é o melhor disco do Judas pós-volta do Halford, tá lá o Firepower. Eu lembro que o Firepower é um disco que ele teve uma boa vendagem, mesmo em tempos de streaming, assim. Ele não é o melhor da volta, mas ele é o que melhor posiciona a banda na volta. Eu acho que é um bom ajuste, eu acho que, assim, é a recolocação da banda nos grandes palcos. Eu estava comentando com o Thiago antes. Eu lembro de ver o Judas com o Reaper no Gigantinho, no Opinião, com a famosa lenda de que a moto não pode subir no palco. Não sei o que ficou essa história. Não, a moto, não sei o que. Gerou uma lenda. E aí, tempos depois, quando volta o Judas para Porto Alegre na tour do End of Retribution, é Gigantinho.
Então, assim, muda de figura, muda de história. Então, assim, para mim é muito assim, reposicionar, recolocar a banda no seu lugar. E eu acho que olhando para o passado, é uma coisa que o Thiago depois vai falar assim, foi bom para o Halford sair, oxigenar a cabeça, tentar coisas que não são tão palatáveis, tipo o Voyeurs, tipo voltar para o metal, pegar uma banda porrada, como a gente já comentou em outros carnavais, Rock in Rio, Companhia Limitada. Então, assim, foi bom ele ir e voltar, e ele mexe um pouco com a banda, tanto que depois vai ter a saída do KK Downing, vai entrar o Guri, e vai melhorar. E eu acho que ele tem uma coisa, tipo assim, sem ser um pouco medo de ser metal, vamos ser clássico. Tava comentando antes com o Thiago, assim, para mim, eu disse que as duas primeiras músicas é quase como o Psycho Circus do Kiss. Tem aquele, você vai marcando, assim, músicas que a banda fala que, ela é muito boa, ou que ela voltou ali, como é que é? Tem Judas Rising, Worth Fighting For. Então tem muita essa coisa, tipo assim, voltando, esse espírito de não, nós somos muito fortes, estamos aqui com vocês, isso está bem na cara. E eu gosto muito da Judas Rising, que ela tem aquelas letras, assim, de versos soltos, assim, é praticamente Hell Patrol, assim, é um verso que não vai se ligando com o outro, e só para descrever o cenário. Então, assim, é o clássico Judas Priest. Então eu falei, volta a ter um padrão de qualidade, volta a você olhar e ficar assim pensando, tá, que legal. Tinha comentado antes, ele é um disco que com o tempo vem depois o Firepower, tem depois a troca do KK Downing, mas o próprio Nostradamus, o próprio outro disco que tem ali no meio, não são discos ruins. Acho que isso é uma coisa legal de pontuar. O Judas volta bem, não vai fazer, não vai, eu vou usar uma expressão bem gaúcha, assim, não vai rachar. E uma coisa que eu gosto de lembrar nessa hora, assim, se a gente for fazer uma comparação com o próprio Iron Maiden, a volta do Halford versus a volta do Bruce, a volta do Halford ela é menor, ela não tem tanta coisa, mas ela é mais digna que a volta do Iron Maiden. Então você consegue olhar para essa volta do Halford e pensar assim, tá, legal, aqui a banda tá bem. E, óbvio, sempre lembrando que o Reaper não fez um trabalho ruim, ok, tem coisas legais, só que o tempo também mostra que tinha aquelas coisas, como é que é. Eu tava ouvindo assim, tava até comentando com o Thiago, são discos que têm problemas de gravadoras, você só encontra o Demolition no Spotify, o Jugulator não tá lá, e tem como é que é Death Row, que é uma música totalmente diferente do Judas, assim, se você ouvir Death Row, aquele começo com efeito, tem toda uma aura, uma coisa que você olha, tá. Eu acho que ele foi legal, eu acho que ele ajudou a manter a banda viva e valeu, muito obrigado, valeu. Eu acho que nessa régua do tempo, eu sei que o Reaper não gosta, o pessoal fala que o Reaper é uma pessoa muito de boas, mas o tempo acaba dizendo, olha, precisava voltar, tá aqui o lugar e vai. E uma outra coisa que eu preciso falar, que assim, desculpa, não é um aspecto sonoro do disco, é um aspecto visual do disco, é que assim, o Angel of Retribution marca assim, a volta das capas minimamente decentes do Judas Priest. Acho que o Judas Priest é uma banda que tem muito uma identidade. A Defenders of the Faith, o próprio Turbo, tem aquelas capas dos anos 80 que você olha e fala Judas Priest anos 80, heavy metal. Você tem uma coisa que vende uma identidade de banda. E aí quando você pega Jugulator, que tem uma capa pixelizada, tipo, até o desenho da mascote é legal, mas parece que o cara baixou ali, pegou a JPG sei lá, deu uma googlada, pegou a JPG e imprimiu o encarte para você, que é um erro. O ao vivo na Iriel Meltdown, parece que todos os efeitos de Photoshop foram testados naquele encarte, assim, chega a doer de feio. E o próprio Demolition também, tipo, você olha e fala, tá, é muito aquela coisa de anos 90, assim, olha, temos uma coisa digital, temos o computador agora para fazer um encarte fácil, vamos fazer? E aí faz aquela porcaria. Então, assim, Angel of Retribution, eu gosto de lembrar que volta essa coisa de, olha, tá lá, a identidade da banda aqui no Angel of Retribution é um objeto, é o anjo da retribuição, que tá ali, voltou a dar o recado, tem até umas photoshopadas lá dentro do encarte, mas não complica. Então, eu gosto assim de... É o retorno do Priest, aquele tom assim, como é que é? Badass, que eu chamo. Tipo, é o retorno do Priest, aquele momento assim, opa, é isso aqui, estamos aqui, vamos para frente. Thiago Mister Priest, alguma observação dessa criança aqui? Então, acho assim, quando a gente olha o que aconteceu com o Judas Priest com o Rob Halford nos anos 90, depois que o Halford saiu, que é uma cena muito esquisita, porque o Halford hoje em dia, na biografia dele, no Confesso, ele fala que foi um erro de comunicação, que ele só queria gravar um disco
de um projeto paralelo, ele não queria sair, mas aí, entre tretas de gravadoras e de empresários, ele acabou saindo. Mas eu acho que o Halford foi muito mais produtivo e as produções do Halford foram muito melhores que as do Judas Priest. Acho os dois discos do Ripper Owens trágicos, muito ruins, assim, muito fracos os discos do Judas Priest, do Ripper Owens. Eu entendo que tem gente que gosta, mas para mim, tudo que o Painkiller parece que prenuncia o que pode ser o metal numa nova década, e de fato tá ali o Pantera, tá? A gente até falou isso no episódio de 93, acho. A gente vai falar do Sepultura, do Pantera, do Annihilator. O Judas Priest faz errado, sabe? O Jugulator é uma espécie de cópia vagabunda do Pantera, sabe? O Demolition tem coisas do Demolition que são pós-grunge, sabe? O que é fazer ouvir o Judas Priest fazendo aquilo? E aí a grande decepção que eu acho que rolava naquele momento foi porque a gente pega o primeiro disco ao vivo do Ripper Owens com Judas, Live Meltdown, 98 Melts Off. 98. Parece que o Ripper Owens é um frontman daqueles americanos, sabe, que puxa o público o tempo todo. E aí você vai ver o show, o cara é paradaço, mal se mexe no palco. Como eu sempre falo, tipo, quando começa o show, assim, eles abriram aquele show de 2001 com o Metal Gods, e ele vai andando ali todo parado, e a hora que a luz bate na aliança dele, aquilo chama mais atenção que ele. E aí, em compensação, o Halford primeiro tem o disco do Fight, que é um disco que moderniza o som do Judas, que caberia o Judas ter lançado um disco como Fight nos anos 90, não seria tão descaracterizado assim. Não, Aí depois, contrário. ok, tem o Voyeurs, que é a experiência dele com o Trent Reznor, acho que o John Five também está nessa experiência do Voyeurs, que é legal. E aí ele faz a reconciliação com o Metal no Resurrection, que aí é o disco que, para entrar naquela linha do Judas, do Iron Maiden com o Bruce Dickinson, eu acho que o Resurrection é bem melhor que o Angel of Retribution. Mas o Resurrection bota o Halford de novo no metal, falando: ó, tô aqui de volta, Judas. Quando vocês quiserem, só chamar. Só que o Judas bate o pé e não chama. E aí o Judas lança o Demolition em seguida, que é como se fosse falar: mano, é assinar a confissão de sem o Rob Halford, a gente não vai conseguir fazer nada mesmo. Volta! E aí a volta é muito engraçada, porque fica, tipo, o empresariamento do Judas Priest nega até o último segundo que vai acontecer a reunião. E tem um episódio meio caricato dessa volta, que é o Scott Travis da entrevista, vai dar uma tarde de autógrafo nos Estados Unidos, e o jornalista está lá e vê tá na cidade e pergunta: e aí, Scott? E o Scott Travis, baterista do Judas Priest, que tocou no primeiro disco dos discos do Fight, então tem uma relação mais próxima do Rob Halford, até por ser americano, o Halford já está morando nos Estados Unidos fazia tempo. E o Scott Travis, e pergunta o Scott Travis: aí, vai rolar a reunião com o Halford? Ele fala: a gente fez a proposta, está esperando ele aceitar. E aí o jornalista gravou isso e mete, a notícia sai, né? E aí vem o empresário do Judas Priest e fala: não é mentira, isso nunca aconteceu, o Scott Travis disse isso. Aí o jornalista vai e solta o áudio. E fica aquele diz que não diz, premiada. que não diz, e aí um ano depois anuncia uma turnê de reunião com o Robbie Halford, que eu vi essa turnê de reunião lá fora. Vi 2 shows, um show pequenininho em Berlim e um show como headliner do Sweden Rock em 2004. E aí o Angel of Retribution demora um pouco mais para sair, acho que ele era para sair em 2004, acaba saindo só em 2005, vem para o Brasil nessa turnê de 2005. Eu acho o Angel of Retribution um disco digno, assim, né? Eu acho que ele é muito inferior ao Resurrection, mas um disco bem digno deles, assim. E aí tem a lógica do Angel of Retribution, a capa com as asas que faz uma menção ao Sad Links of Destiny, como se fosse estamos voltando mesmo, assim. E aí eu vou utilizar que a última música desse disco chama Loch Ness, que é uma letra das piores do Judas Priest, se é que consegue existir letra boa do Judas Priest, todas são muito fracas assim, apesar de algumas terem algum conteúdo ali do Rob Halford e tal, mas as letras são muito caricatas sempre, a Loch Ness não deixa de ser, mas a Loch Ness é uma música de 13 minutos e 30 segundos, arrastadíssima, que é o Judas Priest fazendo doom, assim, música devagar. E isso vai fazer essa música com link para o meu primeiro escolhido de comeback, que é o disco Monotheist, lançado pelo Celtic Frost, ou Celtic Frost, para quem
mora fora do Brasil ou não quer ficar de mal do Toninho Guerreiro, que é um disco que foi lançado em 2006. E aí, colocar um pouquinho na história, o que foi essa parte final de carreira do Celtic Frost. O Celtic Frost surge do Hellhammer, que a gente já falou em episódios passados, o Hellhammer incompreendido, e aí o Toninho Guerreiro e o Martin Hen, que é o principal parceiro dele de Hellhammer, falam, vamos fazer uma banda que tem um outro conceito. E eles lançam o Celtic Frost, o Celtic Frost é aclamado já consegue fazer uma ascensão. E aí eles lançam um disco que chama Into the Pandemonium, que é um disco meio diferente demais e que tem alguma reação ruim, mas não é uma reação... Tem boas reações também. Já é o Celtic Frost puxando, dando uma afrontada nos próprios fãs, assim, puxando os seus próprios limites. E aí a banda meio que termina, é meio esquisito, assim. E aí, de repente, o Toninho Guerreiro resolve retomar em 1988 a banda com um line-up só de americanos, praticamente, e lança o disco Cold Lake. O disco Cold Lake é um disco de influências de hard oitentistas, lançado em 88, que acaba com a reputação do Celtic Frost. O Celtic Frost, então, era o Slayer americano, o Slayer europeu. Eles lançam o disco como Cold Lake, que joga no lixo. Tipo, todos os fãs não querem mais saber. E aí, quando o Toninho Guerreiro volta às suas... cai na real da besteira que ele está fazendo, faz as pazes com o Martin Hen, eles retomam o Celtic Frost, lançam um disco que chama Vanished Nemesis, que é um disco legal, lançado em 90, mas que não chama muita atenção, porque a banda está muito queimada. E aí, antes de acabar, eles lançam uma coletânea de regravações, b-sides, coisas raras, chama Patched with Thirst, Am I and Dying. Também não faz muito barulho, porque a banda já está muito queimada, está jogada fora. E a banda termina em 93. Nesse período, o Toninho Guerreiro vai fazer um projeto de música industrial que chama Polion Sun, tem 2 EPs e um disco lançado só. E e fica num ostracismo mesmo, ninguém ouve direito a Polion Sun, eu ouvi muito pouco, conheço quase nada desses trabalhos dele. E no Polion Sun ele tem um parceiro na guitarra que chama Erol Unala, e esse Erol Unala vai fazer parte da reunião do Celtic Frost, que acontece em 2000. Guerreiro volta, encontra o Martin Hen de alguma forma, eles voltam a conversar, fazia 7 ou 8 anos que eles não conversavam, desde o fim da banda. Ele diz que fazia 10 anos que eles não tinham uma conversa efetiva, olho no olho, e resolvem voltar com a banda, e aí a banda volta mais ou menos nessa configuração. O Toninho Guerreiro traz o Erol Nala, que é o guitarrista com quem ele estava trabalhando, e o Martinien traz o Franco César, que era o baterista com quem ele estava trabalhando. Então fica meio que duas frentes para fazer. Então diz que é um parto muito complicado do Celtic Frost para lançar esse disco. Então o disco eles voltam em 2000, começa a fazer as primeiras demos em 2001, 2002, depois, mas o disco só vai sair em 2006. Então você vê que deu 4, 5 anos para sair de produção, de composição, de joga as ideias no lixo, recupera as ideias. E aí você vai olhar e vai falar, o que esse Monotaste faz? O Monotaste é o completo oposto do que é o Judas Priest para o Retribution, porque apesar de ele retomar alguns elementos clássicos que o fã de Celtic Frost na primeira fase gostava muito, ele olha para frente totalmente, assim. E não só isso, porque nesse momento, quando eles voltam, nessa reunião, nesse final, meio dos anos 2000, o Celtic Frost já é meio que reverenciado como uma das primeiras bandas de black metal, já é uma banda que é respeitada por toda uma cena de uma outra forma, como uma banda, o vanguardismo deles já é reconhecido como importantíssimo. E aí o Tom tem uma certa, posso dizer, uma liberdade ou uma confiança de ir lá e falar, não, eu vou fazer o disco do jeito que eu acho que eu tenho que fazer esse disco. Internamente tem resistências, a Martin Hen e ele não estão 100% de acordo para que o andamento do disco seja esse, mas o disco acaba sendo. Então, quando você pega o Monotaste, o Monotaste é um disco longo do Celtic Frost, se eu não estou enganado, ele vai para mais de 1 hora de duração.
E 1h10, época era do CD, né? E isso que mistura música industrial, mistura aquela linha meio black trash, death deles com rock alternativo, com doom, com drone. Então, assim, ele já começa com a Progeny e a Ground, que são as músicas meio que soam como o Celtic Frost velho, do Morbid Tales, mais atualizado, com uma produção mais atualizada, apesar do timbre do Celtic Frost, timbre de guitarra clássico, cheio de médio, mas não tão grave, do Toninho, tá lá igualzinho, só mais bem gravado. E aí você já começa a ter uma música que nem a Dying God Coming into Human Flesh, que tem um início meio grunge, meio Tool, e vai crescendo para ficar pesado, com uma pegada meio Neurosis, mas ao mesmo tempo você tem uma música como Drowning Ashes, com vocal feminino, que é da menina do Sandria, que toca com eles, que canta com eles, e tem uma pegada, às vezes, que lembra até Sisters of Mercy, que é uma das bandas favoritas do Toninho Guerreiro, assim. E, inclusive, você pega, tem uma música que chama Obscured, que vai lembrar o Bowie, da fase Berlim, do Bowie, assim. Então tem muita coisa diferente. Tem uma música de nome esquisito que chama deixa eu ter que ler, porque o nome dela é Ozo Abismivel Daf, que é ele que inventou meio que a letra, assim, e que tem uma pegada que vai ser uma pegada que tenta trazer o Celtic Frost mais para um presente, com uma pegada meio doom arrastada, que meio entra e sai. E o disco termina com uma trilogia, que é a Trilogy, que é o nome da trilogia, que começa com a Totenbot, que é uma música bem ruidosa, barulhenta, vai para a Sinagoga Satanai, que é uma música de 15 minutos, e termina com a Winter, que é o terceiro capítulo da saga Requiem, que é uma saga do Celtic Frost, que ele tinha lançado o primeiro capítulo nos primeiros discos do Celtic Frost, lança esse terceiro capítulo ali, que é o final, e ficava faltando sempre esse meio. E aí, qual que é o ponto? É quando o Celtic Frost vai sair em turnê, essas diferenças de visão porque eles querem fazer já começam a ficar cada vez mais claras. E o primeiro pessoa a sair da banda que não consegue se dar conta com isso é o Urol, o nome do rapaz, o Erol Nala, e o Erol Nala vai ser substituído pelo Vitor Santura, que é o guitarrista de uma banda alemã de black metal que chama Dark Fortress também. E quando rola, finalmente eles não se entendem mais, aí termina a banda, depois de uma turnê pelos Estados Unidos, eles resolvem terminar a banda, o Santura e o Toninho Guerreiro fazem o Triptych. E aí que é uma continuação dessa sonoridade mais arrastada desse disco do Celtic Frost. Então dá para entender como Monotheist também como uma pré-estreia do Triptych, que é uma das bandas mais legais. E aí, falando que quando finalmente o Toninho termina a suíte Requiem, ele termina isso para fazer um show tocando essa suíte inteira acompanhado por uma orquestra no Roadburn. É o Roadburn que paga para ele concluir o negócio, tá aqui o dinheiro, você vai gravar isso com uma orquestra ao vivo. Eu vi esse show em 2019, ele faz como Triptych, e o Requiem sai como um Triptych, não do Celtic Frost. Para entender como uma coisa ficou muito mais intrínseca ao Toninho Guerreiro. Como é que é o Celtic Frost também? O Monotheist tem uma capa muito característica, que é aquele olhão, assim. É uma coisa que, tipo, até é diferente para uma banda que sempre usou pintura, que usou a Gary Giger na capa. É um disco que sempre foi muito curioso por ser aquela foto meio obscura, assim. Sim. É para entender, né? É aquele momento que, sim, naquele momento da história, apesar de estar voltando o Celtic Frost, porque é uma banda do Toninho Guerreiro com o Martinho, falecido Martinho morreu, então hoje não vai ter como ter uma reunião do Celtic Frost. Mas ele tinha um problema de olhar para o passado dele naquele momento. Ele não queria viver do passado, ele não queria ficar sendo reverenciado pelo passado. Então, enquanto o Martinen queria que o Celtic Frost tivesse a sonoridade retroativa, o Toninho Guerreiro estava olhando para frente o tempo todo, ele continua um pouco com essa visão. Mas ele fez as pazes com esse passado, principalmente acho que com a morte do Martinen, ele meio que entendeu isso, assim, que não tem vergonha de se olhar para o que foi o Hellhammer, não tem vergonha de se olhar para o que foi o Celtic Frost. Foram bandas extremamente influentes, tiveram o seu valor e ele
celebrar esses legados, que é o caso do Triumph of Death, que faz o show só tocando Hellhammer. Às vezes ele faz alguns shows temáticos com o Triptych, só tocando Celtic Frost, para não é um problema para ele. E aí a capa tem um pouco disso, de dar uma inovação na capa naquele momento. E no Triptych, como ele volta a trabalhar com Giger, né? Então tem isso também. E tu falou uma coisa que talvez seja o ponto importante da história de um comeback record, assim, essa coisa de também mostrar uma resistência ao tempo. Até é o ponto que eu vou usar para pensar no meu próximo disco. O comeback record, às vezes, é um disco que ele vai fazer o que a banda diz assim, eu resisti ao tempo, eu passei um desafio. É quase como se fosse uma... A gente estava usando a palavra prévia. Não é quando a banda vira uma coisa clássica, mas é quando a banda já começa a poder deitar um pouco no repertório do passado, mas ela ainda precisa de um gancho novo para fazer o pessoal entrar e aí, pensando em resistir, eu acho que essa vai ser é o tom do disco e meio, que eu chamo assim, que é o segundo disco. Eu estava muito na dúvida, eu confesso que eu estava muito na dúvida do que eu ia colocar como segundo disco. Tinha comentado com o Thiago que tem um disco que para mim é muito legal, que é o Traces de Steve Perry. Eu digo assim, eu não sou um fã de Journey, tipo, gosto, mas eu sou um cara tipo assim, entendeu, Journey e tal. Tenho Escape, gosto de ouvir Journey, mas eu sou um cara muito, como diz o gringo, como é que é? Into Journey. E eu lembro quando eu li, não lembro se foi numa Classic Rock, não me lembro aonde que foi, que eu li sobre a volta desse disco. Olha, parará, o Steve Perry voltando, depois de alguns anos, depois de perder a namorada, ele finalmente sente a vontade de voltar a falar. Aí eu olhei e falei assim, tá, deixa eu dar uma ouvida nisso aqui, tem uma razão emocional, assim. É que nem aquele disco da NEC, o último disco de estúdio dela, tem uma razão emocional que às vezes pode não ser legal, mas tem uma razão emocional para o artista cantar, fazer aquela música. E é um belo disco, assim, acho que é um disco mais de balada. Aí fiquei ponderando, fiquei pensando, mas o outro disco, acho que esse, o Traces tem até uma edição nacional, um disco legal, nos streamings tem uma versão com bônus, tem um clipe bem legal até, acho que é acústico dela, mas o segundo disco, assim, não dá para não colocar ali na roda, falando de coisas mais contemporâneas, assim, que é eu tenho que até colar porque eu erro o nome, o Black Gives Way to Blue, do Alice in Chains, por que eu coloco ele nesse lugar? É uma banda que tinha tudo para dar ruim. Você perde o vocalista e um dos principais cabeças da banda, que não é o primeiro, já é o segundo membro da banda que morreu. Então, assim, é total aquela. Eu tava lembrando, assim, vem dessa geração do Grunge que, assim, Lane Staley morreu, Chris Cornell morreu, Kurt Cobain morreu. Eu tava brincando assim, como é que é? Vamos enrolar o Ed Vedder em plástico bolha para proteger ele, porque é quase uma Tem uma maldição. piada que um amigo fez uma vez, que foi a reunião do Big Four do Grunge, o Ed Vedder tocando violãozinho de cemitério. Pô, cruel, mas é fato. Cruel, mas é fato, exato. E só que aí para mim tem um dos grandes desafios desse disco do Black Gives Way to Blue, que eu acho que assim, como é que você volta? Como é que você realmente coloca uma coisa diferente? Como é que você honra isso? E como é que você chega diferente na história? E aí eu acho que o Black Gives Way, eu vou chamar de Black aqui para não me atrapalhar. Ele é um disco bem interessante assim, porque ele tem uns 3 anos até, digamos assim, de gestação, de passar por estúdios, de passar por coisas, da banda tá meio desacreditada, da banda mesmo colocar ali, do próprio Jerry Cantrell, que já tinha feito umas coisas bem mais alternativas. O Degradation Trip foi um disco que foi bem. Eu lembro de muita gente colocar ele como melhores do ano. Tem uma capa que eu acho que é sintomática daquela era, que é o braço esticado, assim, parece que tá pronto para tomar um pico, assim, é uma coisa bem representativa do momento. E esse é um disco que quando ele nasce, ele vai nascendo, ele traz o William Duval para ajudar nas guitarras, para ajudar em alguns vocais, mas o próprio Jerry Cantrell assume, tá, agora, olha, boa parte da história é comigo, vou ter que ficar nessa história. E aí tem algumas coisas que são interessantes aqui, porque, primeiro, ele é um disco que se você olhar para Alice in Chains clássico lá de trás, e se você olhar para cá, um adjetivo muito pessoal, Alice in Chains sempre foi uma banda um pouco mais áspera, um pouco mais densa, quase
quase um Soundgarden, que era, mas ainda um pouco mais áspero que o Soundgarden. O Soundgarden talvez é um pouco mais aberto. Acho que o fato do Soundgarden fazer clipes mais interessantes dava esse tom um pouco assim. E o Alice in Chains sempre foi uma banda meio tipo assim que você olhava e dizia assim, bah, esse pessoal tem problema, tipo, esse pessoal não tá legal. E aí quando dá em 2002, nesse momento temos como Nós é que temos é? problemas aqui. Temos Estamos ao ar problema. livre. Estamos ao ar livre, o Quem sabe? vento vem. Ellen Staley baixando o telefone. Não, vamos falar bem de você. E Pela piadinha de mau gosto. eu acho que foi como é que é Carmen Zabit. Mas o ponto é, como é que você vai voltar? Como é que a banda vai tentar imitar ele com a voz, damn bones? Não, tu não vai fazer isso. Tipo, isso você já está cansado de saber. E aí, acho que para mim tem uma outra coisa que vai entrar, que acho que as duas coisas estão lado a lado. É o Alice in Chains que ele é mais acessível, digamos assim. É o Alice in Chains que ele vai tocar numa. Ele não é uma coisa que se tocar numa rádio você vai estranhar. É um acessível, tirando um pouco o pé do acelerador. Como é que é? Deixando o som um pouco mais. Entendendo o seu peso, distribuindo mais. Tem uma coisa que para mim é super interessante, que é a Black Gives Way to Blue, que acho que é para fechar esse disco de passamos por um puta perrengue de perder uma cabeça da banda, estamos sobrevivendo aqui e a banda segue nativa, né? À toa que a banda, como é que é, tá fazendo tour agora, abrindo alguns mini shows para o Guns N' Roses. Como diz uma amiga minha, aquele encontro que nos anos 90 se diz assim: como assim? O Guns N' Roses, ele sentia abrir Guns N' Roses, vai dar briga, não, que é o tempo. E acho que outro sinal desse que é o tempo é a última música que tem o Elton John tocando piano. Acho que se você voltasse, não precisa nem voltar, se você parar ali em 2002, que é quando foi, infelizmente, a passagem do Lane Staley. Alguns anos antes, uma música de piano num disco de uma banda grunge. Com o Elton John, você colocaria aquela etiqueta do se venderam, parará, parará. E aqui vai no outro ritmo, noutra história. Por que que eu acho que aqui tem um mérito nessa história? E aí depois eu vi um pouco o Thiago também nisso, assim. Eu coloco um pouco na mão de um carinha que, para mim, assim, esse cara, quando tem alguém que fala vai fazer disco com ele produzindo, eu digo, escolheu bem, que é o nosso amigo Nick Raskulinecks. Eu sempre digo assim, complicado de falar o nome dele. Ele tá lá nos dois últimos discos do Rush, apesar de estar em Foo Fighters, apesar de estar até no Ghost, tipo, é muito engraçado, assim, check, check, check. Fábio fecha Suma, né? Que depois fez o Exato. Ghost. Essa coisa de tentar, então vamos tentar empacotar um Ghost, vamos abrir o som do Ghost, vamos tentar fazer ele ser mais palatável. Mas eu sempre, para mim, o Nick Raskulinecks é o cara que vai fazer tirar o suco final do Rush. E aí um dia a gente diz assim, como é que é episódios que um dia a gente vai gravar com o episódio do Rush, eu sou sempre um cara muito mais do fim da carreira do Rush, é onde eu me encontro, onde eu gosto. E ele vai tirar esse suco. E no Alice in Chains, ele consegue tirar um belo de um suco do tipo, oi, é uma outra banda, ele reposiciona a banda, tem mais 2 discos depois. Então, assim, é uma banda que tinha tudo para, olha, deu ruim, acabou, vamos procurar outra coisa, vamos fazer outro projeto. Eles fazem, mas tipo assim, deu, como é que é? Não é o Nirvana que tá lá, o Dave Grohl no Foo Fighters e tal, mas as coisas tipo assim, olha, peraí, ó, é um outro, abre a porta, reposiciona a banda, e aí eu acho que talvez seja um ponto assim que eu fico pensando assim, é o disco que faz a banda não só mostrar que sobreviveu, mas eu digo assim, voltaram com sabor novo e seguem bem. Então eu acho que para mim essa é a tagline desse disco assim, que vale a pena voltar. O Alice in Chains assim, é o mesmo Alice in Chains, mas ele é um pouquinho diferente. E eu acho que aqui até algumas vezes me agrada às vezes mais esse novo Alice in Chains do que o próprio Alice in Chains do passado. Thiago, Não chegaria tão longe de dizer eu isso, né? sei, eu sei, eu sei porque tu é muito mais die hard de Alice in Chains. Sim, não, é um disco de reunião que eu gostei muito quando saiu. Assim, eu lembro do William Duval. Eu lembro que naquela época em que a banda estava no hiato, começaram depois que o Lane Staley morreu. O Lane Staley morreu em 2002. O Mike Starr vai falecer só em 2011, já quando a banda já reunida, já. Mas o Mike Starr estava numa. O Mike Starr teve esse entre carreiras do Mike Starr foi muito ruim. Ele participou daqueles programas vagabundos de reabilitação dos Estados Unidos. É muito triste, assim. Mas nesse momento, depois que morre o Lane Staley,
acho que 2004, 2005, não sei dizer exatamente quando que foram esses shows, começaram a rolar uns showzinhos de tributo primeiro ao Lane Staley com o trio do Alice in Chains que gravou Dirt, que gravou Dirt não, que gravou Giraflies, que gravou o disco auto-intitulado, gravou acústico junto. E aí tem várias vezes várias participações especiais, tipo, Chris DeGarmo participa, o Chris DeGarmo vai fazer a primeira turnê de solo do Jerry Cantrell nos anos 90, então ele tem uma Turma de relação muito Seattle. próxima com, exatamente, tem uma relação muito próxima com essa cena, com, principalmente com Alice in Chains. E aí tem uma sessão, que eu acho que é acústica, aí tem um cara cantando na sessão acústica, que é o William Duval. Eu lembro de ouvir os bumps, o que está acontecendo? Pô, os caras ressuscitaram o Lane Staley, de onde surgiu esse cara cantando desse jeito? Que era muito idêntico, ele emulava muito igual o Lane Staley. E eu ouvi aquilo, eu lembro que eu ouvi, e eu passava para amigos, você não faz ideia, você pode ali sentir, ouve isso aqui, olha esse cara que eles acharam que tá fazendo, gravando, fazendo esses shows com eles, assim. E aí, por um lado, legal pra caramba, porque você arranjou um cara muito igual ao Lane Staley, e você tá ouvindo as músicas igual ao Lane Staley cantando. Mas, por outro lado, assim, precisava ser um disco de reunião, meio pastiche, né? O cara é igual, você arranjou um cara com clone para gravar a reunião. Chama o GPT. Para o que é isso, né? Exatamente. Na época não existia, mas é mais ou menos essa ideia. Então, eu tive bastante reserva com o Black Gives Way to Blue, quando todo o processo de lançamento dele, até ouvir o disco. E aí o disco saiu, eu baixei para ouvir logo de cara e eu me assustei, porque o disco era muito bom e trazia essa atualização do som da Alice in Chains. Sim, você trazia, tipo, você podia ter, você tinha algumas coisas que eram meio clássicas da formação dos discos solos do Jerry Cantrell. Tem um disco solo do Jerry Cantrell que é gravado com o Rob Trujillo e o Mike Borg, né? Exatamente, Então tipo, muita gente achava que ele ia entrar para tocar com o Ozzy, inclusive. Seria divertido ver ele tocando com o Ozzy, porque ele ia trazer uma vibe bem Black Sabbath para aquilo. Mas o Black Sabbath já tinha voltado, né? Então, mas aí a música começa com All Secrets Known, que é uma música que faz referência a muita coisa do Dirt, mas ao mesmo tempo ela soa diferente, assim. E aí eu acho que tem uma grande sacada, que é a forma como os duetos do Cantrell e do Duval são feitos são diferentes, assim, quem toma as linhas de frente, quem toma as linhas de trás, eles variam muito mais isso do que o Lane e o Cantrell fazia. Então não descaracteriza, mas mostra uma coisa que era, mas mostra uma coisa diferente. Então, não tá igual se fosse o Led Zeppelin, porque o Led Zeppelin sempre tomava a linha de frente desses vocais, porque ele era o vocalista de fato. E o William Duval, apesar de ser o cara que era ser o vocalista de fato, ele não toma sempre essa linha de frente. Na hora dos duetos, muitas das vezes quem toma a linha de frente é o Cantrell. Várias músicas é o Cantrell que toma. Então, e aí você tem umas músicas assim, tipo Private Hell, que poderia estar no Dirt, poderia estar no Alice in Chains, mas você tem umas músicas como a Looking in View, como Acid Bubble, que é a minha música favorita do disco, com a própria All Secrets Não, que são músicas que serão evoluções plausíveis que o Alice in Chains poderia ter tido caso o Lance Staley tivesse vivo. Mas ia ser muito difícil. E aí é o ponto, assim, apesar da piada de mau gosto, eu sou uma pessoa que cresceu com os Big Four do Grunge, assim, Alice in Chains e Soundgarden são duas bandas que são entre as minhas favoritas de todos os tempos. Eu tenho dificuldade de dizer qual das duas eu gosto mais. Assim, eu amo Nirvana, só por Jam, que é das quatro que eu menos gosto disparada, mas na época eu adorava também. Agora, o Alice in Chains tinha chegado num ponto em que a banda, assim, o grunge, aquela primeira geração do grunge chegou num ponto que eles não tinham muito para onde ir por causa dessa exatamente. cabeça fechada. Porque apesar deles não serem o Kurt Cobain ser o cara mais cabeça aberta desses quatro, musicalmente falando, assim, das quatro bandas, o Kurt Cobain se matou, né? Então, o resto, as outras bandas que tinham ali, o Pearl Jam estava seguindo por um caminho alternativão, porque queria sair da mídia. O Soundgarden tinha estourado na mídia, mas não tinha sido, não estava nada feliz com aquilo. E já E o tá, acho Alice que in é Chains fase. estava com o Lane Staley entrando naquela decadência, o Lane Staley não sabendo lidar com os fatos, com as coisas. Assim. Vai ter o projeto do Lane Staley, depois que o Alice in Chains termina, Mad Season, que é um baita disco, assim, disco Mad Season, não lembro agora o nome, se é River of the City, acho que é o nome do single, mas que é o Stone Gossard, olhando para aqueles caras que foram contemporâneos, vai ter que botar esses caras em atividade, senão vai Vai dar dar ruim. problema, vai dar ruim.
Mas o Alice in Chains estava o Alice in Chains termina num buraco, assim. O Jerry Cantrell, tanto é que a Check My Brain, do Jerry Cantrell, é uma música que fala sobre ele se mudar para Califórnia, porque se ele continuasse em Seattle, ele ia entrar naquela rota de decadência. Talvez Exatamente. não tivesse mais aqui entre a gente. Então, eu acho assim, Black Kids Way to Blue eles acham que eles abraçam um pouco mais a parte metal do Alice in Chains, que é uma parte que eles começam a renegar no Alice in Chains e mais ainda no acústico, apesar de eles terem uma relação muito próxima com Metallica. E eles param, não tem mais esse problema, sabe? Tipo, eles aceitam que tem uma parte deles que vem do metal, que é da identidade deles. Eles eram a banda mais metal das quatro, assim. A Soundgarden também tem uma pegada muito pesada, assim. Agora Sabazão. o Sabazão, mas o Alice in Chains tem uma pegada mais de heavy metal mesmo, assim. Heavy metal clássico, metal tradicional, Não, puxando até um pouco mais, como é que é dizer? Perdão a piada, já que a gente abriu a gaita das piadas medonhas. Todas as temáticas, tipo assim, de detonação do Alice in Chains é heavy metal puro, gente. Tipo, sim, exato. Então, eles não têm medo de abraçar essa temática, assim, e de abraçar a temática, não abraçar essa sonoridade mais pesada deles, que parecia que ninguém estava muito afim de fazer naquele momento. Mesmo se você vai pegar os primeiros discos solos do Jerry Cantrell, ele vai puxar um pouco para o alternativo, o Bog the Pod, o Degradation Trip, são discos muito introvertidos, assim. Então, eu gosto muito desses discos, assim, eu ouvi bastante eles na época, porque eu era meio que uma viúva de Alice in Chains, assim. Foi das quatro bandas do grunge, todas houve momentos em que eu parei de ouvir. O Pearl Jam é uma que eu nunca voltei a ouvir, mas Nirvana eu voltei a ouvir e gosto muito hoje. Soundgarden eu gosto muito hoje. Pearl Jam acabo ouvindo, acompanhando mais por tabela, assim. Mas aí eu vou entrar na próxima banda minha, e aí primeiro eu ia começar falando que uma das bandas que eu pensei em reunião para manter essa linha mais um foi o Retorno do Candlemas. Foi uma das que eu tinha pensado, o disco branco de reunião do Candlemas. Pensei muito em talvez fosse ele o meu escolhido. Mas aí o motivo de não ter escolhido é que ele é da uma timeline muito próxima do Monotaste, e eu gosto de ficar falando de Celtic Frost, porque acho que as pessoas têm que ouvir Celtic Frost. Mas você tem que ouvir porque isso é muito importante. Você tem que ouvir isso, sabe? Tipo, abre a cabeça, sabe? Você entender Celtic Frost. Mas o disco de reunião do Candlemas, eu vi a turnê de reunião e vi shows dessa primeira disco de reunião. E quando o Candlemas vem para o Brasil, eu vejo show, inclusive, eu vejo show em Porto Alegre do Candlemas, é da turnê de reunião. A turnê de baita reunião show. acaba o Candlemas, essa primeira formação da reunião, com o Messiah Marcolin como vocalista, termina com esses shows do Chile, que é dos shows do Brasil. Esse show de Porto Alegre foi o último que o Messiah fez na banda. E Mas eu fui escolher um disco que veio um pouco mais para frente, veio um pouco mais uma década mais para frente para retornar, que é o disco Surgical Steel do Carcass, que é um disco bem reverenciado, então não é um disco também obscuro. E aí vamos falar um pouquinho do que foi o Carcass, né? Porque o Carcass é uma das bandas mais importantes ali daquela geração britânica da segunda metade dos anos 80, que começa a levar o metal extremo por caminhos muito esquisitos, assim, com várias influências diferentes. Os primeiros discos dele são gore grind, com aquelas letras que parece que saem das letras que saíam dos livros de medicina mesmo. O livro de medicina é legal. Exatamente. Saía dos livros de medicina mesmo, assim, porque se você pegar ali o Jeff Walker, acho que a irmã do Jeff Walker estudava medicina, ele pegava os livros e tirava termos para escrever letras e fazia aquelas coisas muito podres, assim, a Rick of Putrefaction, Symphonies of Sickness. Mas ao longo do tempo, o Carcass vai refinando a sonoridade. E ele vai refinando a sonoridade, e a marca que ficou desse refinamento da sonoridade do Carcass é a entrada do Mikael Amott, que é um guitarrista sueco, mas de pais, acho que a mãe dele é inglesa, então ele frequentava bastante a Inglaterra e a Suécia também, no disco que chama Necroticism, Discanting the Insalubrious. E aí muita gente associa, é bizarro, porque muita gente associa a sonoridade desses discos ao Michael Amott, ou Michael Amott. E não é, e ele claramente não é. E aí, o que acontece? O Carcass vai lançar
depois do Necroticismo, ele lança o disco que a gente falou no primeiro episódio do Solado, que é o Heartwork, e ele sai da banda depois do Heartwork. E depois que ele sai da banda, o Carcass lança um disco que é bem discutível, que é o Swan Song, que é um disco que tem uma pegada que aproxima a banda muito do hard rock. Sim, ele tem o disco com o Carlos Regadas, né? Não sei se o Carlos Regadas chega a gravar ou se ele só faz a turnê, mas aí o Carcass entra meio que numa decadência nesse momento ali, e a banda acaba, lança um disco ao vivo que é o Wake Up and Smell the Carcass, e a banda termina naquele momento. E vai cada um pro seu canto. Aí o... Puta que eu tô colando, gente. O Bill Steer, não sei exatamente o que ele faz nessa época. O Jeff Walker vai fazer o Black Star. Então a banda fica num hiato. E quando é mais ou menos 2007 ou 2008, o Carcass volta. Eles resolvem retornar. E a marca dessa reunião é que o Michael Amott é basicamente o membro principal nessa reunião do Carcass, quando a banda volta nesse primeiro momento. Tanto que o baterista principal do Carcass na época, que é o Ken Owen, que vai tocar com o Black Star, vai tocar com o Jeff Walker no Black Star. Ken Owen tem um problema, tem uma doença, um problema genético e não pode mais tocar bateria, e quem vem tocar bateria é o Daniel Erlandson, que era o baterista do Arch Enemy, que é a banda do Michael Amott, que o Michael Amott fez depois que ele saiu do Carcass. Que ele refina a sonoridade do Heartwork mais puxando para thrash metal, no primeiro momento com discos muito bons ali, depois entra a Angela Gossel para cantar e a banda começa a ter uma pegada cada vez mais radiofônica, se é possível dizer, mas vai Palatável. ficando mais palatável, vai ficando cada vez mais popular, até pelo fato de ter sido uma primeira vocalista mulher numa banda de death metal, porque as bandas era um momento que tinha várias bandas, várias mulheres tomando a linha de frente, mas eram as mulheres que faziam um canto mais lírico, e aí a Angela Gossel veio fazendo o Book Monster, O e aí o oposto da Michael NEC. Amott vai subindo de perfil, ele vai ficando num perfil muito alto, e quando o Carcass volta, a impressão é que o Michael Amott está trazendo a banda de volta, junto com o Daniel Erlandson. Então, esses shows de reunião do Carcass, que teve um show sensacional aqui no Brasil, eu vi no Hellfest, acho que foi o primeiro show de reunião, são shows que parece que o Mikael é o cara principal da banda. Quando quem é fã da banda sabe que não era bem assim. Isso vai ficar mais ou menos até 2012, quando o Carcass resolve, vamos fazer um disco novo. E vamos fazer um disco novo sem o Mikael Amott. Então, todo mundo coloca aqui que vai ser esse disco novo do Carcass sem o Mikael Amott, com a banda tomando a linha de frente agora. Até que até agora, assim, o Carcass não tem um novo guitarrista. Todas as guitarras são gravadas pelo Bill Steer. E eles arranjam um novo baterista, que é um cara fenomenal, que é o Dan Wild. Um baterista sensacional, que não deixa nada de ver ao que o Ken Owens fazia na época. E aí começam as notícias de que vai sair um disco novo do Carcass, que se chama Surgical Steel, e eles começam, eu lembro que eles soltam um primeiro teaser disso, é uma pasta de Windows com o nome das músicas, sim, e todo mundo tem uma ideia de que vai ser essa sonoridade do Surgical Steel. Isso que é gravado por Colin Richardson, que é um produtor clássico de metal dos anos 90, então qual vai ser essa sonoridade que o Carcass vai trazer com o Surgical Steel é uma certa dúvida que tem ali. E aí o que é legal do Surgical Steel é isso, que o Surgical Steel traz uma sonoridade bem misturada do Carcass. Ele não soa exatamente como o Necroticism, mas ele traz alguns momentos daquele metal, daquela grindcore, apesar de não ser sempre grindcore, começo com a Thrashers Abattoir, que é a primeira música. Eles abrem com uma instrumental que chama 1985, que é bem metal clássico, assim, parece bem uma instrumental que podia estar no disco do Iron Maiden, assim. E aí tem a Thrashers Abattoir, que é uma pancadaria que lembra os momentos mais grindcore dos primeiros discos. Mas aí a sonoridade volta para aquela sonoridade, o disco vai seguindo a sonoridade do Heartwork e do Necroticism, mas sempre tendo momentos que ele retoma aquela pancadaria mais niche grindcore.
E eles retomam as letras bizarras, né, do Hartwell, não do Hartwell, da fase pré-Hartwell. Hartwell tem as letras mais condições humanas, aí você tem as letras tipo, a Congealed Clot of Blood, Non-Compliance to ASTM FA9912 Standard. Muito divertido, porque quando ele vai anunciar essas músicas ao vivo, você fica tipo, mano, Cadáver Port Convenience System. Então, achei que foi um disco que trouxe, assim, e foi um disco que foi muito, muito celebrado, né? Porque o Carcass voltou e voltou mostrando que no que eles fazem, ninguém faz melhor do que eles, e eles conseguem olhar para frente com isso ainda. E aí, quando eles vão lançar o disco novo agora, que saiu, que é o Torn Arteries, que saiu no ano passado, 2 anos atrás, 21, eles 21. pegam, e eles saem no ano passado, eles retomam um pouco da sonoridade, jogam para frente um pouco da sonoridade também, mas eles aí trazem umas influências, às vezes até um pouco mais de stoner, tem esse disco. Mas Surgical Steel acaba sendo um descasso muito celebrado, e é a reunião, é o reunião by the numbers, acho que esse Surgical Steel. Aí eu volto para aquela reunião de, tipo Judas Priest, para fechar, que é, ele traz aquilo que você queria ouvir, sem tantas inovações, mas sem ser do mesmo jeito que você ouvia lá atrás. Como se a banda tivesse aberta a cabeça para entender o mundo que ela estava em 2013, quando eles lançam o Surgical Steel, e fazer, ó, é o disco que seria o passo seguinte ao Hardcore, que é o disco clássico de comeback, que é o disco que faz, o disco que para mim é o que faz os comebacks valerem a pena. Se você vai lançar um disco que soa como seu disco de 1985, só atualizado, sem trazer nada de novo, não precisa, eu já uso o seu disco de 85. Remasteriza esse disco, se for o caso. Não regrava, pelo amor de Deus, regravação tá sempre errado, tirando essa regravação que os Cavaleira fizeram agora, dos primeiros dois, que deu certo, foi uma coisa ali, mas eles conseguiram regravar o Bestial Devastation e o Morbid Vision sem perder aquela situação, mas normalmente quando os caras regravam, sempre é uma tragédia. Agora, o Carcass conseguiu com o Surgical Steel fazer a sonoridade dos momentos mais celebrados dele, resgatar um pouco da sonoridade de quando o Carcass foi uma banda extremamente influente, uma cena completamente nova que estava acontecendo ali, e olhar para frente, trazer coisas novas que vinham da cena, né? E eu vou fazer um adendo. Eu sempre vou aos soladeiros, eu sempre vou olhar muito para a capa. É uma coisa que é meu interesse. E tem algo que para mim chama atenção. Eu não sou um fã de Carcass, até eu preciso ouvir mais. Mas é interessante para mim como é uma banda que ela sempre foi podreira, aquela coisa assim. Eu lembro do livro de medicina legal do meu pai, assim, o disco do Carcass entraria ali facilmente, facilmente. E aí, quando vai no Surgical Steel e vai depois o próprio Torn Arteries, que a capa é um coração feito de legumes, é uma outra arte super bonita. A do Surgical Steel, que são só as armas de corte, assim, só ferramentas de corte alinhadas. Aquilo eu Porque acho essa capa é uma referência a um EP que eles fizeram, que chama Tools of the Trade, que foi na época do Necroticism. Mas isso só para falar do Carcass, é um disco que, para quem não conhece Carcass, é um ótimo primeiro Vai. passo. E aí, se você gosta daquilo, dá para você ir voltando e vendo o Carcass ficando cada vez mais bruto, cada vez menos refinado. E aí você pode escolher um ponto para parar, ou você pode ir até o final. Que é legal isso. E porque o Surgical Steel tem toda essa sonoridade da discografia inteira nele. E uma coisa divertida é o seguinte: se você coloca só bisturi, faca, companhia limitada, você fala de sangue com uma capa altamente limpa, não tem uma gota de sangue, você está sendo altamente sanguinário. Como falar não falando? É uma bela capa, uma belíssima Aí capa. tem um ponto que o Jeff Walker é um cara de um senso de humor muito britânico, né? Então ele adora as letras dele, você não pode levar muito a sério as coisas que ele está falando, e nos shows ele faz muita piada entre as músicas, assim. Eu tenho uma camiseta do Carcass que eu poderia estar usando aqui, que foi uma camiseta que quando eu fui ver num cruzeiro que eles foram fazer, porque no cruzeiro, na Policialmente Thousands Tons of Metal, e a capa a camiseta é Love Boat, eles colocaram ali com todo o logo do Love Boat e a capinha do. E as instrumentos cirúrgicos do Tools of the Trade escondidinho aqui no fundo. E acho, inclusive, do Cartas que eles lançam, eles têm um EP que eles lançam depois do Surgical Steel,
Isso, que... Deixa eu ver aqui qual é o nome dele. Nossa, agora eu não lembro, acho que é o Casquete Kid, não, Casquete Kid não, acho que é o Despicable, é isso? Despicable. Despicable, que a capa dele, não, Despicable, não é o Despicable, é um outro EP, agora eu não lembro Despicable é a exatamente. medicina, É a isso, é cobra uma da capa de medicina. medicina, mas que eu acho que eles... O Despicable é um EP que eles lançam, o Surgical Remission. Eu acho que eu enganado a capa dele, a mesma capa. É isso. Eu lembro Surgical que tinha alguma... Remission, Surple Steel. É isso, né? Mas o EP que tem umas músicas que é bem legal, que ele é uma continuação deles. Mas eu lembro de ter visto alguma arte deles, que agora eu não lembro o que era exatamente, que é uma piada gigantesca que eles fazem. Assim, mas é sempre piadista que eles fazem. É praticamente uma edição do meia hora. Tem, como é que é? Uma edição de jornal sensacionalista. É sangue, mas tem uma piada do lado. Exato. Assim. Ah, pessoal. Thiago, mais algum remarque, mais uma coisa que foi? A gente fez uma jornada, a gente foi e se empolgou nos 4 discos hoje. Assim, foi bem divertido falar, assim, do Carcas acabou saindo meio de improviso que a gente colocou ali, mas Ouçam, como é que é? A gente tentou dar ouçam o uma. disco, é um disco que vale muito a pena. São 4 discos que eu adoro, os 4, não posso falar muito, então Não, não, acho assim, que vale são... muito a pena a gente ouvir. Não ouçam Brave New World. Se você vir alguém falando que o Brave New World é o melhor disco de comeback, duvide deste site. Assim. Ou como é que é? Se você ouvir uma pessoa falando que Brave the World é o melhor comeback, talvez tenha muito É, feeling de época, tá? Ok, então, legal, valeu. outra coisa que eu também não entendo é quando as pessoas falam que o Back in Black, o disco de retorno, o Back in Black, a banda tinha acabado de lançar Highway to Hell, que é um disco clássico, ok, a banda voltou com um novo vocalista, mas não um comeback. Se estava em Exato. ascensão e manteve a ascensão só com o Back in Black. Não, acendeu ao máximo naquele momento. Então é isso, pessoal. Acabamos indo, espero que esses praticamente 1 hora de conversa que foi hoje, a gente acabou se empolgando, então eu estava aqui, enquanto o Thiago falava, também já pensando, será que semana que vem a gente vai fazer um podcast em homenagem, o Solada vai ser em homenagem ao Luxemburgo? Bandas que deveriam ter parado e não pararam É aí. uma boa essa, assim. Ou, de repente, em referência ao Tite, reuniões que não deveriam ter acontecido. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, Um Thiago. abraço, Fechamento. gente. Até Até a mais. próxima. Obrigadão.